Eu não sei você, mas tem um sentimento que eu não lido muito bem, que é a apatia. Aquela coisa do nem. Eu não tô nem muito feliz, mas eu também não tô nem muito triste. É como se eu tivesse esvaziado, uma sensação de um oco dentro de você. Meio que as coisas não têm sentido, você sente um vazio, você se pergunta, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu sou uma pessoa relevante? A vida é só isso, né? Acordar, trabalhar, pagar as contas. O relacionamento vai bem, o trabalho tá fluindo, mas não tem nada demais. É uma sensação de vazio, de uma vida sem algum tipo de propósito, uma vida sem algum tipo de sentido. Em algum momento você vai se sentir assim. Eu digo que enquanto mais jovens, a gente está muito distraído. A gente está com muitas metas, muitos planos, a gente quer subir na carreira, nós queremos nos firmar como profissionais, queremos ter um nome, ser reconhecido por algo. Mas conforme a vida vai andando, ela vai passando e você vai dando check nas coisas do tipo trabalho, relacionamento, em alguns casos ter filhos. Chega um momento que você bate numa parede que é essa falta do sentido, a falta do propósito, algumas perguntas que ficam sem solução na nossa vida. Em contrapartida, nós, como seres humanos, queremos sempre ter desejos satisfeitos. Então, quando começa a bater uma sensação de um certo vazio, de uma ausência de respostas, de sentido, nós vamos criando desejos. Então, vai me batendo aquela apatia no dia, eu penso assim, deixa eu dar uma entradinha aqui na Shopee, deixa eu dar uma entradinha na Amazon, acho que o negócio, vou comprar alguma coisinha para me mimar, ou outras pessoas como eu vou entrar no iFood, comprar uma coisinha gostosa ali que eu gosto de comer, sentir algum tipo de prazer. E algumas pessoas nesse vazio interno, nessa apatia, começam numa busca incessante por desejos, por vontades, por criar algumas necessidades, pensando, não, a hora que eu tiver aquele carro, essa sensação de vazio, ela vai embora e eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E a gente vai criando essas necessidades e essas vontades. E aí a gente tem duas formas de nos frustrar, porque se frustra quem se apega a alguma coisa. E geralmente a gente se apega a um sonho, uma vontade e um desejo. E nós, como seres humanos, a gente sabe criar desejos como ninguém. E aí eu posso me frustrar de duas maneiras. A primeira delas é não ter o meu desejo satisfeito. Então eu quero muito ir para a praia. Eu vou ser muito feliz, essa sensação de vazio, essa sensação de nada na minha vida vai sumir a hora que eu estiver sentada na beira da praia, olhando aquele marzão, tomando minha aguinha de coco. E aí você pode se frustrar de não conseguir ir. Não teve dinheiro para ir, a viagem não rolou, a coisa não funcionou. Você estava super apegado a essa ideia e ela não funcionou. E aí você fica frustrado, você fica bravo, você fica triste, você culpa o mundo, você culpa a economia. Só que tem uma outra forma de eu me frustrar, que é quando eu coloco muita expectativa num desejo, numa vontade, ele se concretiza e você vê que não é nada demais. E você vê que o vazio continua, que a apatia continua, que você continua a mesma pessoa. Eu vejo isso muito na virada de ano. As pessoas acham assim, não, a hora que virar o dia 31, eu vou ser uma nova pessoa, as coisas vão funcionar, vai ser maravilhoso. E não é. E você continua a mesma pessoa. E ali no 1º de janeiro você vê que o problema continua, que a sua vida continua a mesma, que você continua a mesma. E eu tenho visto muitas pessoas sentindo essa crise de uma falta de sentido, de uma falta de propósito. Eu passei por esse período na minha vida ali, quando eu estava com os meus 31, 32 anos, eu comecei a ver para onde a minha vida estava indo, aonde eu estava dedicando força, aonde eu estava colocando empenho, e não estava encontrando muito as respostas que eu gostaria. Eu não estava conquistando o que eu acho que eu conquistaria, e principalmente no sentido de me sentir bem, de estar feliz, de estar alegre. E aí começam aquelas perguntas assim, tá, então tudo que eu tô fazendo tá errado?
Então eu tenho que mudar as coisas, então eu tenho que ir para outro rumo, outro caminho, outro trabalho, eu caso, eu compro uma bicicleta. O que que eu faço nesses momentos? E eu vejo que as pessoas estão chegando em momentos desse da vida de completa apatia, de falta de sentido, de falta de um porquê. E isso acontece, não é novo. Não é com você, não foi só comigo. Isso aconteceu para mais de 2.000 anos atrás, com Salomão. Salomão tá lá, é um cara muito sábio, é um cara com muito dinheiro, é um cara vem de uma boa família, e ele começa alguns questionamentos. Ele está vendo que algumas coisas na vida precisam de sentido. A gente não está aqui por estar. A vida não é só um resolver desejos e vontades. E lá no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, o título do capítulo é Os prazeres não têm sentido. E ele começa dizendo: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Porque Salomão, ele está tentando, ele começa o livro de Eclesiastes tentando buscar algum sentido nas coisas. E ele vai aqui no capítulo 2 inteiro falando, lancei-me em grandes projetos, ou seja, ele investiu dinheiro, fiz jardins e pomares, então ele teve a natureza ao seu favor, ajuntei para mim prata e ouro, ajuntei tesouros, tornei-me mais famoso e poderoso. E aí no versículo 10 ele diz assim, ó, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, nessa busca de uma resposta, de um sentido. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão está dizendo aqui simplesmente assim: eu dirigi a minha vida para não ter nenhum desejo meu que não fosse satisfeito. Eu quis ter dinheiro, eu trabalhei, tive dinheiro. Eu quis ser famoso, eu trabalhei, me dediquei, me empenhei e fui famoso. Eu quis ter várias pessoas trabalhando para mim, eu fui lá, comprei, tive essas pessoas trabalhando para mim. Eu quis ser alegre, bebendo vinho, indo a festas, eu fui lá, bebi vinho e fui a festas. E aí você percebe que ele vai concluindo nessa experiência, porque Salomão está fazendo experiências para tentar ter essa resposta do que tem sentido, do que preenche esse vazio, do que me dá uma satisfação duradoura, do que dá sentido à vida. E Salomão ele vem aqui descrevendo tudo isso e vê que no fim, mesmo resolvendo todos os desejos da vida dele, ele não encontrou sentido e uma verdadeira alegria. E muitas pessoas que me ouvem aqui hoje, que estão seguindo as suas vidas, estão se dando conta disso. Que perseguiram tempo demais uma carreira, um trabalho, que desejaram com tudo na vida ter um casamento, e aí não, a próxima alegria vai vir se eu tiver filhos, e aí vai empilhando desejos até satisfeitos, e percebe que dentro de si há um vazio. Um vazio que eu digo que ele é exatamente do tamanho de Deus. Porque na caminhada com Cristo eu descobri que realmente é tudo inútil. Eu passar a minha vida correndo atrás de trabalho, de ter mais dinheiro, de ter mais seguidores, de ser mais famosa, não dá significado à minha vida. Não adianta a gente buscar nas coisas deste mundo algo que somente Deus pode nos dar. E eu descobri que é na dependência de Deus que eu vou descobrindo algum significado para a minha vida. É quando eu também começo a olhar para o meu lado e ver que não só realizar os meus desejos, mas desejos das pessoas que estão ao meu lado, servir e ajudar, amar as pessoas que estão próximas. E aí você vê muitas pessoas que têm dinheiro, que se colocam na filantropia, em ajudar outras pessoas, porque elas começam a ver mais sentido quando o outro está feliz, quando eu possibilitei que o outro está feliz. Porque o significado na nossa vida não está intrinsecamente na gente, no que a minha mão pode fazer, no que o meu talento pode fazer, mas na dependência exclusiva de Deus e a obediência ao mandamento de amar a Ele e ao próximo e servir. E que você hoje faça
Análise, essa experimentação que Salomão fez, de perceber que às vezes a sua apatia, a sua falta de significado, a sua falta de sentido é falta de Deus. É falta de um preencher de Deus. É falta de uma presença de Deus que vai colocando significado, que vai colocando propósitos, que vai colocando na nossa mão coisas que a gente possa fazer que realmente mudem a nossa vida e mudem a vida do outro.